Reta final da campanha eleitoral no Brasil, Guto Graça, claro, acompanhando de perto. O Guto escreveu uma epopeia com o pessoal lá da empresa dele, 12 milhões de laudas, acompanhando tudo o que aconteceu na eleição. E claro, Guto, nessa reta final, as redes estão bombando, né? Com intenção ali, por um lado, disputa para o outro. E claro que um dos assuntos principais das últimas horas foi a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, né? Aquela situação terrível que a gente acompanhou no fim de semana, que imagino que até hoje tem gerado discussão, né, Guto? Bom dia para você. Bom dia, Barão, Gabriela, ouvintes. Novamente, não vamos falar de pessoas políticas, mas vamos falar de movimentações que pessoas comuns fazem. Primeiro, vamos compreender o que aconteceu. O assunto Roberto Jefferson, de domingo até hoje, que continua. Por que continua? Foi um volume tão grande que ele não só ficou na liderança de trending topics mundiais no Twitter por 8 horas. Quando você foi ver o volume de buscas que as pessoas em sites esportivos fazem sobre gols da rodada, gols do Campeonato Brasileiro, gols do Campeonato da Malásia, Roberto Jefferson, em 1 milhão de buscas, aparecia entre os 8 primeiros, como se tivesse sido o craque da rodada. Ou seja, é como entender que um assunto não político invada uma outra bolha em função, às vezes, do excesso do algoritmo. Ou seja, aqui aconteceu isso. Ok. Só que a gente fez uma dinâmica, aí repetindo, é dinâmica feita em 2 milhões de perfis abertos de apoio ao presidente sobre o assunto, tá? Ou seja, o que significava essa bolha de apoio? Eram pelo menos 2 postagens favoráveis ao presidente Bolsonaro no correr do segundo turno. Pegamos esses 2 milhões de perfis abertos e fomos ver desses que tratavam do assunto, como é que eles viram o assunto Roberto Jefferson, para a gente entender movimentação. Vamos embora. Primeiro, você tem uma forma tão confusa que o negócio entrou, porque dessas 750 mil leituras que a gente obteve de máquina, você tem repúdio total, 9%. Repúdio, achou um absurdo o que o Roberto Jefferson fez. Você tem um repúdio com ressalva, 20%. Você tem um apoio com ressalvas em 35%. Você tem o apoio total, um patriota, 16%. Ok, ou seja, já tinha uma construção que nada mudou. Olha que interessante. Isso entrou dessa forma, passou o tempo, existe uma declaração do presidente chamando o deputado Roberto Jefferson de comportamento de bandido por ter atirado contra a polícia, e isto não mudou de percepção. A fala do presidente Bolsonaro sobre o ex-deputado Roberto Jefferson não mudou a percepção. Alguns ainda colocam ele exatamente nessa faixa de 15% a 16%, como se fosse um patriota. Só que o que é mais interessante, Barão, que aí é para como o pessoal que dirigia carro antigo, moto antigo, falava colar o platinado da tela azul, é que nesse mesmo momento você conseguiu apurar que tinham 36 robôs especificamente, compartilhando matérias ligando o Lula ao Roberto Jefferson. Ok, sem nenhum problema. Só que você está mandando comparar alguém que é o seu adversário com alguém que dentro da sua bolha, por mais que você tenha chamado de bandido, saiu com uma aprovação acima de 50%. Aí esse assunto, pela primeira vez no movimento Bolsonaro, você teve durante 72 horas um assunto que ficou completamente difuso, sem uma ordem e controle de pauta, como sempre foi muito comum na campanha do presidente Bolsonaro. Perderam o controle. Roberto Jefferson foi algo que saiu da bolha, da própria bolha deu conflito de percepção e o assunto ficou mais ou menos desta forma, por isso se manteve. Se manteve porque não foi lapidar nem de um lado nem de outro, Barão. Agora, chama atenção, Guto, você está falando aí desse volume todo, né, e um dos dados que você trouxe para a gente é que a hashtag, né, associada ao Roberto Jefferson apareceu entre os 8 mais citados e ficou no Trending Topics mundial por 8 horas. Quando a gente está falando de só para a gente ter uma dimensão, né, do que isso significa, porque tem os trends do Brasil e tem os mundiais. Quando a gente está falando que um tema figurou aí nos Trending Topics mundiais, o volume é absurdo. É volume absurdo, sempre local. O Brasil tem muitas almas, muitas pessoas no Twitter,
e acaba que sempre dá uma deformação, grandes assuntos aqui. Isso fica dentro de uma certa normalidade. O que chama mais atenção, digamos assim, no anormal, é aquela coisa que eu brinquei aí falando sobre rodada. Quando você vai ver entre 1 milhão de buscas sobre rodadas de futebol no mundo, o nome do Roberto Jefferson acabou aparecendo como se ele tivesse feito um gol, ou levado um gol, ou feito alguma coisa estranha. Ou seja, é essa deformação do tamanho que mais chama atenção. Ou seja, foi muito pesado, gerou busca, as pessoas começam a buscar, seja na Malásia, em Tóquio, você via busca de pessoas procurando o que era Roberto Jefferson. Porque o cara vê no Trending Topic, às vezes você mesmo vê, o que é esse assunto aqui que está escrito em turco? Aí a pessoa clica no Trending Topic do Tweets para ver do que se trata e faz uma busca. Ou seja, foi um volume muito pesado e que acabou extrapolando e saindo e falando com as duas bolhas, sendo que na bolha do presidente não conseguiu ter uma defesa única. Acabou que o assunto ficou capenga e se mantém 72 horas depois, ainda de alguma forma. Por isso, muito mais do que a prisão ou transferência do Roberto Jefferson, ainda está se debatendo se foi censura, se foi um absurdo, se ele é um patriota, ou seja, está tudo muito nebuloso. O assunto não se encerrou, Gabriela.